Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lian Cavalini para mais um vídeo aqui no nosso canal da Contabilidade Facilitada. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui os tipos de contrato social existentes, tá certo? Então vai ficar bem claro para vocês qual tipo de contrato social que é utilizado em cada natureza jurídica das empresas, né? Mas antes da gente começar aqui o nosso vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal da Contabilidade Facilitada, já ativa o sininho também para você receber mais conteúdos como esse daqui e já deixa um like aqui também no vídeo para ajudar a gente, beleza? Então, roda a vinheta e vamos para o nosso vídeo de hoje. Então, como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre os tipos de contrato social. Mas antes de entrar realmente nos tipos de contrato social, eu quero explicar para vocês o que é um contrato social primeiro, né? Então, o contrato social, ele é como se fosse um registro de nascimento da empresa, né? É basicamente um registro com todas as informações da empresa, tais como, coloco aqui alguns exemplos. Lá vai ter a qualificação dos sócios, né? Todos os dados dos sócios, de capital social da empresa, a participação de cada sócio nesse capital social, o objeto social da empresa, que é o que define quais serão as atividades que serão exercidas pela empresa, os administradores daquela empresa e quais são os poderes de cada um deles, e também outras cláusulas aí que são obrigatórias e tem cláusulas também opcionais. Em resumo, eu costumo dizer então que o contrato social é como um contrato de prestação de serviço, um contrato de aluguel, por exemplo. Quando a gente faz um contrato de aluguel, nós colocamos lá todas as cláusulas daquele aluguel, o que o inquilino pode fazer, quais são as obrigações e quais são os deveres do inquilino e também do proprietário do imóvel, o prazo de duração daquele contrato de aluguel. O contrato social de uma empresa é basicamente isso. Lá a gente vai estar dizendo quais são os direitos e deveres dos sócios perante a empresa, quais são os deveres dos administradores, quais são os poderes dele. Então é basicamente um contrato como qualquer um outro, só que é um contrato de uma empresa, é chamado de contrato social, certo? Então vamos direto para o assunto que são os tipos de contrato social. A gente tem tipo de contrato social para a sociedade empresária limitada ou SLU, que é a sociedade limitada unipessoal, o contrato social de um empresário individual e o contrato social de microempreendedor individual, o MEI. Para cada um desses existe um tipo diferente, tá certo? Na verdade, o único que é contrato social realmente, como vocês vão ver, é a sociedade empresária limitada. Então vamos lá, na sociedade empresária limitada, realmente existe o contrato social, é elaborado um contrato social quando está abrindo uma sociedade limitada de constituição, e esse contrato social de uma sociedade limitada, ele é o mesmo para a sociedade limitada com mais sócios ou sociedade limitada unipessoal. O contrato ele é o mesmo. E ele deve ser elaborado de acordo com os artigos 966 ao 1195 lá do Código Civil. Lá ele vai estar detalhando exatamente tudo que deve conter nesse contrato social. E, inclusive, algumas juntas comerciais já disponibilizam um modelo padrão desse contrato social. Ou seja, quando eu vou fazer a constituição de uma empresa, por exemplo, eu estou fazendo a abertura de uma empresa de uma sociedade limitada. A grande maioria das juntas comerciais já me fornece esse contrato social pronto. Tá aqui, a junta comercial pega, ó, tá aqui, Lian, esse é o contrato social de constituição da sua sociedade empresária limitada. Você quer usar esse contrato? Se eu quiser, eu vou pegar e utilizar esse modelo padrão da junta comercial, tá prontinho, não preciso fazer mais nada. Ou eu posso muito bem também falar, não quero utilizar esse modelo da junta comercial, eu quero elaborar o meu próprio contrato social. Também é possível, mas obviamente, caso não tenha algo muito específico para se informar no contrato social, sempre a gente sugere utilizar o modelo da junta comercial, porque o trabalho é menor e algumas juntas comerciais, por você utilizar o modelo padrão, ela já aprova o processo de constituição da empresa na hora, porque esse contrato social foi elaborado pela própria junta comercial. Não precisa ela fazer uma análise desse contrato, que foi ela mesma que gerou, né? Agora, se você anexa um contrato social elaborado por você, aí o processo é um pouco mais demorado, porque a junta comercial precisa analisar esse contrato social antes de fazer o registro do mesmo, certo? E aqui eu tenho um exemplo de contrato social para poder mostrar para vocês. Então, esse daqui é um modelo de contrato social de constituição de uma sociedade limitada
limitada ou uma sociedade simples. O modelo é o mesmo, esse modelo eu peguei do próprio CRC, ele disponibiliza esse modelo pra gente, e é como eu disse para vocês, aqui vocês vão preencher todos os dados da empresa. Ele vem no preâmbulo aqui, a gente vem com os dados do sócio, né, fazendo aqui toda a qualificação do sócio. Então, fulano de tal, nacionalidade, naturalidade, estado civil, a categoria profissional, número do registro de identidade, órgão expedidor, CPF, endereço do sócio, e aí vem com toda essa qualificação para todos os sócios, tá? E aí mais abaixo vem dizendo: resolvem constituir uma sociedade. Você vai dizer se é uma sociedade simples, uma sociedade limitada, mediante as cláusulas e condições. Aí começa todos os dados dessa sociedade. Então aqui vem qualificando todos os sócios, dizendo que eles resolvem constituir uma sociedade, e aí vem com todas as cláusulas dessa constituição. Aí a primeira cláusula: a sociedade vai girar com a denominação D, e aí vem a razão social dessa sociedade. Vamos supor L Cavalini Limitada, e terá sede e domicílio no endereço tal. E aí depois vem cláusula segunda: capital social dessa sociedade. Então, capital social vai ser no valor de R$ 10.000 dividido em 10.000 cotas no valor nominal de R$ 1, por exemplo. Aí você vai dizer se ele foi totalmente integralizado neste ato ou não, se foi parcialmente integralizado. Vem colocando aqui o valor das cotas para cada sócio. Lá no parágrafo 3º vem falando sobre o objeto social, quais são as atividades dessa empresa. No quarto, ele vai falar quando que inicia as atividades da empresa. Então, a sociedade inicia suas atividades em, e o prazo de duração também, se tiver um prazo específico, ou se é um prazo de duração um tempo indeterminado. Aí vem algumas cláusulas sobre as cotas, dizendo que são indivisíveis, não poderão ser cedidas ou transferidas. Vem falando sobre administração. Então é tudo como eu disse para vocês, é todos os dados, todas as informações necessárias para o exercício das atividades da empresa. Vem dizendo aqui também, para vocês verem, lá no 11º, falecendo ou tornando-se interditado qualquer sócio. Então ele já vem trazendo até mesmo se por acaso um sócio falecer, como que a sociedade vai proceder, se ela vai encerrar, se os herdeiros ficam com as cotas. Vem trazendo tudo bem detalhado aqui em uma cláusula do contrato social, tá certo? E aí, por fim, eles elegem o foro da cidade de registro dessa empresa e vão assinar aqui, no fim, o contrato social dessa empresa. Todos os sócios devem assinar esse contrato social. Então é isso. O contrato social, uma sociedade empresária limitada, seja ela limitada com mais sócios ou a sociedade limitada unipessoal, ele é o mesmo, e é dessa forma que ele é elaborado, tá certo? E existe ainda os tipos de contrato para empresário individual. Quando a gente está falando de empresário individual, aí a gente não fala mais em contrato social. O nome específico, aí o nome é requerimento de empresário. E eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, já eu mostro também. Ele deve ser elaborado também de acordo com o artigo 966 ao 1195, e aqui o requerimento de empresário ele já é gerado automaticamente pelas juntas comerciais. Aqui no empresário individual, diferentemente da sociedade empresária limitada, eu não consigo anexar o meu próprio requerimento de empresário para constituição de um empresário individual, por exemplo. Obrigatoriamente eu tenho que utilizar esse requerimento que é gerado pela própria junta comercial. Então, quando eu vou fazer a constituição de uma empresa que a natureza jurídica seja de empresário individual, eu, Lian Cavalini, estou abrindo o meu empresário individual, sou eu o único sócio, a junta comercial vai elaborar esse requerimento de empresário e eu vou fazer o registro dessa empresa com esse requerimento de empresário gerado pela junta comercial. Eu não consigo gerar o meu próprio requerimento de empresário. E como que é esse requerimento de empresário? Eu tenho um exemplo aqui, já está aberto aqui mostrar para vocês. É mais ou menos dessa forma, tá? Pode ser que muda um pouco o layout, esse aqui eu acho que é um pouco antigo, vai mudar, mas é pouca coisa. Esse é o requerimento de empresário. Então, quando você faz a abertura de um empresário individual, isso aqui é gerado pela própria junta comercial de forma automática, com todas essas informações já preenchidas. Aqui vem basicamente aquelas informações que existem no contrato social, ele vem aqui no requerimento de empresário, tá? Que é o número do CNPJ, identificação do registro da empresa, o NIRI, se tiver, né? CNPJ filial, nome completo do empresário, nacionalidade, estado civil, nome do pai, nome da mãe. Vamos ver aqui mais abaixo os dados da empresa. Ele vem trazendo aqui se o porte da empresa, né? Se ela é ME, se ela é EPP, o nome da junta comercial, código do ato de registro. Mais abaixo, ó, o nome empresarial, o nome fantasia, o endereço dessa empresa, valor de capital
capital social, o código da atividade, os quinais e também o objeto social da empresa, assim como tem lá no contrato social. Então é basicamente as mesmas informações do contrato social, porém de uma forma mais resumida em um formulário ali. Então a gente vê muito, às vezes o meu cliente ele é um empresário individual e ele me pede, Lian, me envia aí o meu contrato social, o contrato social da minha empresa, porque um banco pediu ou um fornecedor pediu. Nesse caso do empresário individual, na verdade não é contrato social. O documento válido é o requerimento de empresário. É esse documento que é utilizado nesses casos. E por último, a gente tem ainda o MEI, o microempreendedor individual. Aqui já não é nem contrato social, nem requerimento de empresário. O MEI, ele existe um certificado da condição de microempreendedor individual, que é o CC-MEI. Não existe contrato social, e ele também é gerado automaticamente quando você faz a abertura de um CNPJ do MEI. Então, como o MEI ele não tem contrato social, ele não tem um requerimento de empresário, o documento válido para certificação cadastral do MEI é o certificado da condição de microempreendedor individual, o CC-MEI. Então, esses são os tipos de contrato social das diversas naturezas jurídicas, naturezas empresárias. Só resumindo, para sociedade empresária limitada ou sociedade empresária limitada unipessoal, é o contrato social que pode ser utilizado modelo padrão da junta comercial ou não. Tem o requerimento de empresário para a natureza jurídica de empresário individual. Esse é gerado automaticamente pela junta comercial. Eu não consigo elaborar o meu próprio. E existe o certificado da condição do microempreendedor individual para o MEI. Esses são os tipos de contrato social. Espero que tenha ficado claro para vocês. Não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos. Valeu, um abraço e até a próxima.